vou seguir então apresentando para vocês um pouco daquilo que representa quem nós somos enquanto empresa. A Criative ela nasceu em junho de 2020. O objetivo da empresa era produzir conteúdo que pudesse atender a educação básica. O que era educação básica? Ciências humanas, ciências exatas, linguagens, ciências da natureza. Então nós produzimos conteúdo ligados à educação básica e esses conteúdos eles eram comercializados para um grande sistema de ensino que hoje lidera, né, a produção de conteúdo no Brasil. Só que nós percebemos ao longo da jornada, e eu falo nós somos um time, né? A minha sócia está ali, é a Fernanda, tá? Fernanda, ela é um talento. A Fernanda tem um conhecimento em administração, logística, ela tem MBA em marketing. Nós trabalhamos nessa jornada juntos desde 2021. A Creative surgiu em junho de 2020 e nós estamos nessa jornada desde 2021. E o que é que nós começamos a perceber? Da mesma forma que a gente conseguia fazer com que sistemas de ensino pudessem escalar vendas aos milhares da produção de conteúdo, nós poderíamos também dialogar com profissionais liberais. Nós poderíamos produzir conteúdo para profissionais liberais, para educadores físicos, personagens, médicos, advogados, dentistas. Só que ao longo dessa caminhada, várias empresas foram nos procurando para nós produzirmos o conteúdo para essas empresas. Então, nós não só atuávamos com profissionais liberais, mas também passamos a atuar com empresários. Então, qual é a nossa lógica básica, né? Nós somos uma empresa dedicada a conectar, inspirar, transformar através do poder do conteúdo digital. Acreditamos que o poder do conhecimento, ele transforma. Somos, sim, apaixonados, temos a humildade de saber que precisamos aprender cada vez mais, mas nós entendemos que o conteúdo ele não pode ser algo frio. O conteúdo ele precisa conectar as pessoas, ele precisa transformar as vidas. Ítalo, por favor. Pessoal, esse rapaz de baixa estatura que está operando, tá, a nossa mesa, ele é o Ítalo, é um brilhante maker que nós temos. Não é só maker, gente. Ele está no nosso coração, no coração da empresa, produzindo conosco os conteúdos. Ali nós temos na mesa também um parceiraço nosso, que é o Emanuel, especializado só em transmissões online. A gente também tem um desenvolvedor, que é o Mitchell, ele não consegue estar aqui, obviamente, né? Ele trabalha em home office. Então nós não somos só eu e a Fernanda, né? Tem uma infraestrutura além, né, da nossa auxiliar de marketing, que é a Jéssica, que também não pôde vir. Então a gente tem um time de profissionais e criadores de conteúdo que trabalham conosco no dia a dia. O que é o Creative Health? Primeiro, qual é o significado da Creative, né? Nós cremos, nós acreditamos, e aí eu vou criar uma metáfora que está no nosso coração. Independente de crenças, mas nós acreditamos que todos nós temos um dom, e esse dom precisa ser despertado. Então nós cremos, e esse dom ele é despertado, e ideias elas acabam se transformando em produtos que impactam vidas, impactam bairros, cidades, estados. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Meu nome é Carlos Davi, né? Eu sou formado, eu fiz História na Universidade Estadual do Ceará. Depois eu segui para a área da administração, fiz o MBA na Brazilian Business School, morei um período em São Paulo. Posteriormente eu estudei no INSPER, Negociação e Estratégia. Então, esse meu olhar sobre a educação começava na sala de aula, nas minhas inquietações na sala de aula. Eu escrevi inicialmente um livro, que era um livro de história contemporânea, e eu suava para escrever esse livro, e era um livro que não me dava muito dinheiro. Na realidade, ele me deu um salário mínimo no ano que eu escrevi, né? E aí, no ano seguinte, eu recebi o convite para escrever um outro livro, um livro de história do Brasil, e ele me dava também um salário do livro que eu escrevi. Mas, na realidade, eu estava escrevendo muito mais para eu ter um legado. Eu dizia, cara, escrevi livros, né? Escrevi livros, plantei uma árvore, tive filhos, então agora, de boa, deixei um legado. Só que a gente começou a perceber que, à medida que eu escrevia, à medida que eu refinava a minha escrita, as pessoas iam comprando. As pessoas iam comprando. E aquilo que era um salário mínimo por ano se transformou em 10 salários, se transformou em 20 salários,
se transformou em 60 salários mínimos, se transformou em 100 salários mínimos, uma escala meteórica, uma progressão logarítmica. Né? E por que eu estou a dizer isso para vocês? Que se isso aconteceu comigo, isso pode acontecer com qualquer um dos profissionais que se encontram aqui. E, na realidade, o que nós começamos a pensar, eu e a Fernanda, foi o seguinte, cara, quantos profissionais de educação física, quantos médicos, nós temos muitos clientes que são médicos, são empresários, enfim, mas quantos profissionais de educação física, quantos nutricionistas, quantos fisioterapeutas, eles têm um conteúdo de valor, mas eles nunca tiveram coragem de expor esse conteúdo. Sempre ficaram com aquele complexo meio assim, de complexo de vira-lata, né? O outro pode produzir, mas eu não produzo, eu não tenho capacidade. Então, o nosso objetivo na Criativa é fazer com que essa crença ela possa se materializar em algo que seja de valor. Não é algo que acontece do dia para a noite, tá? A gente não vende aqui um trabalho sujo, a gente não mente, a gente trabalha com a verdade. Então, vocês todos são profissionais ligados a uma área que é disciplina e organização. Então, nós, às vezes, somos procurados por clientes, né? E aí eles fazem um trabalho conosco por 3 meses. E eu digo para eles claramente, isso não vai gerar grandes frutos para você. A não ser que você já esteja em um patamar e só precisa da gente como estúdio, para a produção de conteúdo mesmo. Porque quem almeja produzir no universo digital precisa de disciplina, organização, investimento, perseverança. Vocês sabem disso. A vida é assim, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Mas eu sou um exemplo vivo disso. Eu perseverei. No começo, era o estereótipo de ser professor. A ideia de que o professor ele sempre é liso. Professor, não, coitado, bichinho, vou dar uma marmita para ele. Sempre essa coisa do professor se veste mal, do professor que é um cara que, sabe, é desprestigiado pelas outras profissões. Às vezes ele é até visto como uma espécie de babá de filho de rico. Então, essas questões, elas também me esmagavam, né? E quando é que isso começou a mudar? Poder do conhecimento. Existe uma expressão que é a seguinte, conhecereis a verdade vos libertará. O povo padece porque lhe falta conhecimento. Então, quando nós mergulhamos no poder do conhecimento, a nossa mente ela vai rompendo essas cadeias que nos limitavam. Então, é isso. Vocês, cada um dos que se encontram aqui, podem produzir conhecimento de valor. Aí você vai dizer assim, mas já tem muita gente produzindo. Tem muita gente produzindo coisa ruim, coisa que não presta. Produzir conteúdo não é bater uma foto. Não é estar na academia, bater uma foto e tal. Não, não é isso. A produção, ela envolve a combinação de vídeos, abertura de caixas de perguntas, comentários. Você sentir, na realidade, não adianta, nós acreditamos aqui, criamos uma linha específica para atuar com médicos, com nutricionistas, principalmente com educadores físicos. O nosso programa ele é focado, sim, saúde e fitness, é uma estratégia de marketing e marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo? É criar conteúdo de valor que possa impactar e transformar vidas. Criar conteúdo de valor, que é o que vocês fazem todo dia. Só que vocês fazem isso todo dia de maneira o quê? Instintiva. Vocês fazem sem perceber que estão fazendo. Vocês fazem sem perceber que estão fazendo. Então, quando você começa a organizar, quando você começa a estruturar esse conteúdo, e você faz esse planejamento, não são vocês, porque eu sou aluno de vocês. Eu sou aluno. Então, um personal me acompanhou lá na Green Life. Hoje, um outro personal está me acompanhando. Estou em uma outra academia, eu estou lá na IO. Então, outro personal me acompanha lá na IO. Não são vocês que dizem pra gente que a gente precisa ter perseverança, foco, resistência, resiliência, ter planejamento, independente de estar ou não cansado, ir lá e fazer as coisas? São vocês que dizem isso. Então, você tem que ter o seu próprio calendário editorial. Você tem que estabelecer um calendário editorial. O que é que vocês querem, ao meu ver? Eu penso que vocês querem liberdade. A liberdade de não terem limitações salariais de uma estrutura de academia. Então, quando você começa a investir na formação continuada, quando você começa a investir no poder do conhecimento, o teu aluno, o teu cliente, ele começa a te enxergar de uma maneira diferente. E tem uma outra questão. Por meio do online, utilizando o Instagram, o YouTube, o TikTok,
e fazendo isso de maneira planejada, organizada, de forma estratégica, você consegue ir muito mais além dos muros da academia. A academia vai ser pouco para você. Vai ser pouco para você. Você vai alcançar qualquer lugar. Nós temos um padrão de estudo híbrido aqui na Creative, onde a gente trabalha com produção de avatares. Então, eu tenho um avatar, você me vê por meio da HeyGen, que é o software que nós utilizamos, você me vê, mas eu estou falando espanhol, eu estou falando inglês, eu estou falando alemão, eu estou em qualquer lugar do mundo hoje. O céu é o limite. Pé no chão, humildade, disciplina, fazer todo dia, ler os livros certos, seguir a estratégia certa. Então, continua, por favor. 81% dos consumidores pesquisam antes de contratar um serviço. 81%. Nós fazemos isso o tempo inteiro. 81% dos consumidores pesquisam antes de contratar. Então, na hora que o cara vai contratar alguém, ele está olhando o Instagram. Ele vai observar como é que você se posiciona. O que é que você está dizendo? Qual é o seu valor? Será que vale realmente você receber 70, 80 ou 100 reais na hora que você está se propondo? Ou será que a sua hora pode ser 200 reais? Ou será que a sua hora pode ser 500 reais? Nós temos vários clientes, e um desses clientes, meia hora dele é 3 mil reais. 3 mil reais, meia hora dele. Ele é um médico. Meia hora dele, 3 mil reais. E as pessoas fazem fila para pagar. Vem gente do Brasil inteiro para fazer isso. E ele está cansado, acredita? E eu concordo com ele, porque ele quer ter mais o quê? Liberdade para produzir outras coisas. Ele já está milionário, então ele quer ter liberdade para produzir outras coisas. Então a maneira como você desenvolve uma estratégia de produção de conteúdo, através de um calendário editorial competente, pode te impulsionar para o próximo passo da tua carreira. E você ir para além do que você está recebendo hoje. Esse movimento que o Ivano Paulo está liderando positivamente, muitos estão apoiando esse movimento, e alguns outros estão achando isso muito estranho, né? Porque está mexendo com o queijo de muita gente. Mas esse movimento que o Ivano Paulo está liderando, com o nosso apoio, inclusive, nós estamos servindo o projeto do Ivano, é muito relevante, porque vai começar um movimento nas academias do Ceará, que já acontece lá em São Paulo, onde o personal, ele não ganha migalhas. Onde o dono da academia entende que a matéria-prima prioritária dele é o personal. Porque é o personal que atrai o cliente. Toda vida que a academia tem uma marca mais forte do que o personal, do que o educador físico, a academia cresce, o personal desaparece. Quando o personal se apresenta de maneira robusta, de forma grandiosa, ele dita o valor para a academia, e quando isso vai acontecendo em uma onda coletiva, que é o que está acontecendo aqui agora, a academia ela vai ter que aceitar negociar, colocar a mesa para negociar. São Paulo, isso é uma realidade. A gente está falando de algo que já existe. A gente não está inventando a roda aqui. 70% dos usuários. O que é o Instagram para você? É uma vitrine? Não, é a sala da sua casa. Cuidado com o que você coloca no seu Instagram. A sua postura. Eu tenho vários amigos empresários milionários. E aí eles me perguntam, Davi, poxa, a minha filha de 14 anos tá sentindo dores no joelho e tal. E eu digo, cara, tem que ter fortalecimento muscular. Eu não sou professor de... Mas eu já passei por isso. É fortalecimento muscular. Aí ele disse, cara, me dá uma dica, me indica aí. Aí eu vou indicar. Como é que eu indico? Na hora que eu pego o Instagram, eu vejo determinadas posturas que são completamente absurdas. Falta de cuidado, falta de esmero. Você é uma marca. E você traz nessa marca uma condição
de microempresa, que pode se transformar em uma grande empresa. 94% confiam mais em marcas que produzem conteúdo educacional. Nós podemos te ajudar na produção de conteúdo educacional. Você deve produzir conteúdo como, há pouco o Alexandre estava falando, mas o Bruno falou sobre isso, com muita competência, tem que se produzir conteúdo. As pessoas precisam ver valor no conteúdo. E um detalhe, você encontra o seu micronicho e as pessoas vão te respeitar no seu micronicho. Eu vou dar um exemplo aqui, cara. O meu micronicho é fortalecimento, vamos lá, ou no glúteo, ou me ajuda, eu não sou um profissional aqui, ou a lombar, sei lá, de qualquer outra área. E você começa a investir nesse conhecimento específico e vai divulgando isso de maneira profissional, de forma equilibrada, com design, com a comunicação não ruidosa. Olha o que eu estou dizendo. No primeiro mês você vai achar que está fazendo bobagem, as pessoas vão dizer, cara, que conteúdo mais tosco. Você permanece. Porque todo o primeiro mês, todo o segundo mês, todo o terceiro mês, todo produto que você cria inicialmente, ele não é bom. Mas é melhor você ser criticado produzindo algo que você sabe que necessariamente vai te colocar em um outro patamar e vai cumprir um propósito, porque de qualquer maneira você vai ser criticado. As pessoas vão falar mal de você de qualquer maneira. Pô, o cara ali, olha ali, o TikToker, poxa, é blogueirinho e tal. Só que eles dizem isso não de uma maneira elogiosa, né? Geralmente é de forma depreciativa mesmo. Então, permanece firme. Constrói a tua dinâmica de calendário editorial. Vamos lá, conteúdo é rei. O conteúdo é rei. Você deve produzir um conteúdo de maneira assertiva, ligada à área que você está desenvolvendo. Inicialmente, Davi, eu sou uma espécie de clínica, eu desenvolvo tudo, então produz conteúdo ligado à musculação. Não, o meu fortalecimento é de bíceps, produz conteúdo ligado àquela área. Que vai chegar um momento que você vai estar aperfeiçoando, e você vai começar a gerar tração na tua comunidade. Por favor, Ítalo. Bom, a respeito das oportunidades, né, de mercado digital, as pessoas me diziam assim, pô, eu não vou ter nem Instagram, nem TikTok, eu acho tudo isso uma modinha. Pessoal, quem está fora da internet está invisível. Quem está fora do Instagram está invisível. A gente se arrepende de não ter entrado antes. De não ter produzido conteúdo antes. O que é um conteúdo de valor? É um conteúdo que impacta pessoas, que transforma vidas. Davi, mas será que eu tenho um conteúdo de valor? Cara, você tem uma digital. As mulheres que estão aqui, os rapazes que estão aqui, vocês têm uma digital. Ninguém copia a tua digital. Tem uma digital própria. Então você tem um conteúdo próprio, um jeito próprio que vai impactar alguém. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro não está no banco. O dinheiro está onde? O dinheiro está no problema. Se você resolve o problema, você coloca dinheiro no bolso. A questão é essa. Resolve o problema? Resolve. O dinheiro vai para o seu bolso. Só que vocês chegaram ao nível da profissão, muitos jovens aqui, inclusive, que você precisa se qualificar cada vez mais. Formação continuada, bons livros, boa estratégia. E você pode fazer isso de maneira gradual, sem demandar tanto custo. Então o Instagram é sim uma plataforma poderosa de interação, que possibilita confiança, lealdade com os seguidores. Gente, nós somos patrocinados, a Criativa ela é patrocinada pela MCI, Multicomercial Imports. A MCI, ela tem 4 sedes. Ela tem uma sede em Fortaleza, uma sede em São Paulo, uma sede em Santa Catarina e uma sede na Flórida, Estados Unidos, tá? Miami. Ela é uma das empresas mais importantes de cinema high-end do Brasil, tá? O diretor é o Felipe, ele é o sócio fundador da empresa. Por que eles nos patrocinaram? Porque nós utilizamos equipamentos audiovisuais, porque eles viram valor no nosso conteúdo. Quantas empresas não podem patrocinar vocês? Se você tiver valor no seu conteúdo. Empresas de suplemento, material esportivo. Quantas empresas de consultoria, quantas empresas não podem, digamos, patrocinar vocês? Na hora que vocês começarem
a ter engajamento, a tracionar, a ter comunidade, eles virem em você o valor de um calendário editorial. Pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Por exemplo, dificilmente aqui alguém segue a Microsoft. Quem é que segue a Microsoft aqui? Dificilmente. Você segue o Bill Gates. A Apple, se o Steve Jobs estivesse vivo, a gente estaria seguindo o Steve Jobs. Ninguém segue aqui a Meta, a gente segue o Zuckerberg. Então, os empresários, empresas bilionárias, elas investem em influencers que são personagens, que tem conteúdo de valor, marketing de conteúdo, cara. Ele não. Quais são os passos para criar conteúdo de sucesso? Primeiro, o cliente ideal. Você tem que definir a sua demografia. Quem é o seu cliente ideal? Qual a idade dele? Qual é o sexo dele? O pessoal diz assim, não, cara, fulano de tal ali. O pessoal é impressionante. Nós não, né? Eu conheço pessoas que, vocês são maravilhosos, mas eu conheço pessoas que elas olham para um cenário e já rotulam, já estabelecem um olhar de preconceito, né? Eu escutando, o cara dizendo para mim, rapaz, fulano de tal é personal só de véi. Eu tenho até medo de um dia ele matar essa pessoa, a pessoa morrer ali perto dele. Calma aí. Primeiro, a expressão é completamente inusitada, desrespeitosa, né? Então, ele é personal de idosos, são seres humanos e estão ali na terceira idade, para muitos é a melhor idade. Ele se especializou nessa área. O que acontece? High ticket. Ele tem os bilionários do Ceará nas mãos. Com todo respeito. Os bilionários. Então ele é o personal do grupo Apivida. Ele é o personal do grupo Arco. Ele é o personal do grupo Linhares. O mesmo personal. E ele começou a indicar personagens para quê? Para assumir os filhos, aqueles que estão na casa dos 40 anos. Conteúdo é rei. E dados é o reinado. Quando você começa a ter análise de dados, que é o que nós fazemos aqui na Creative. Então, conheça o seu cliente ideal. O conteúdo, ele deve ser o guia. Estou concluindo em 5 minutos, vou passar a palavra para o Ivano fechar. Eu tinha pânico desse negócio de academia. Eu achava uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Tipo assim, eu ia para Green Life em 2018, aí... Cara, tipo assim... Eu rodava naquelas bicicletinhas ali, tomava um banho de piscina, ia para o banheiro e dizia assim, tá pago. Ia para casa. Quando é que eu comecei a ter engajamento mesmo? Quando eu comecei a sentir muita dor na lombar. Então, eu comecei a ter uma vida mais disciplinada. Foi aí que a coisa começou a acontecer. E aí, o diretor lá da Green Life me apresentou um personal. E uma das coisas mais interessantes que ele fez, olha só, o que foi que ele fez? Ele não me colocou como vassalo, como servo. Ele não dizia o que você tem que fazer, isso, não. Ele não fazia isso. Eu era o herói e ele era o guia. Essa era a narrativa. O que é que você quer, Davi? Cara, eu quero ter saúde. Então, o caminho da saúde é esse. A gente vai treinar tantas vezes por semana. O período de treinos vai ser esse. Vão ser treinos curtos, que você não gosta de academia. Vão ser treinos curtos, rápidos. Então, ele era o meu guia. Eu era o herói. E o que é que ele colocava na minha cabeça? O seguinte: se você não alcançar o seu objetivo, o que é que pode acontecer com você? Cara, eu vou sentir muita dor, vou passar vergonha, vou travar minha coluna, vou perder muitos clientes. Eu disse, pois é. E os seus filhos? E a sua família? Mas se você alcançar, o que é que pode acontecer? Eu vou estar mais feliz, vou ter mais desenvoltura, vou me sentir encorajado, vai melhorar minha autoestima. Então, você é o guia. Você é o guia.
O seu aluno é o herói. E você precisa conduzi-lo para combater e vencer o vilão e alcançar o propósito de vida dele. Só isso. E na sua narrativa isso ficar claro, por meio de conteúdo. Vídeos, microvídeos, comentários, chamar ele para os comentários. Então, criar conteúdo autêntico. Gente, quem é de mentira se acaba logo. A verdade arrasta, o exemplo é sempre o melhor. Ítalo, por favor. Então, vai aí, né? Alguns exemplos, dicas de treino, nutrição, mostrar resultados. Então, o seu conteúdo ser muito fortemente conectado ao que vai acontecer. Olha, o que é que você almeja? Eu almejo isso. Então, olha, eu prometo que posso te entregar isso e mais isso. E mostrar o resultado. Porque o processo, a quantidade de séries, a quantidade de máquinas, ele já viu na academia. Ele quer entender o resultado e como ele chega a esse resultado. Use a sua história, como eu estou usando a minha história. Eu falo para vocês de maneira autêntica porque eu estou falando sobre a minha história. Então, quando eu comecei, o meu primeiro job, eu era serviços gerais. Eu era serviços gerais de um curso chamado Intelecto, na Torre Empresarial Planalto Center, na Santos Dumont. Então, quando eu falo para as pessoas a respeito da minha história, elas veem assim, pô, isso é realidade. Aí eu mostro a minha carteira assinada lá do curso Intelecto. Que lá no começo eu ganhava R$ 225 por mês. E morto de feliz. Ítalo. Bom, isso aqui é muito pro forma, né? Onde você distribui conteúdo? Você pode distribuir Instagram, YouTube, TikTok, pode colocar links de venda, pode chamar para plataformas de venda como a Green, a Hotmart, QFi, a Simpla. Nós temos uma plataforma própria que é a Creative.com, onde nós temos todos os canais de comunidade, nós fazemos as integrações de pagamento, nós também temos a nossa plataforma. Por que não dizer? Pessoal, uma coisa que eu aprendi, eu tinha vergonha de me vender. Com toda humildade, calçando a sandalinha da humildade, porque tem vários parceiros meus aqui. Cara, se você que é bom não se vender, o mal se vende. Se você que procura falar a verdade, fazer um trabalho decente como personal, você não fizer o seu e não se vender, um picareta vai vender. E vai enganar muita gente. Ítalo, por favor. A interação é a chave. E essa interação realmente é um diálogo dinâmico, com perguntas, respostas. A forma genuína de engajar é essa. Abrir caixas de perguntas, questionar sobre o dia a dia, fazer lives. Essa é a estratégia mais básica, por favor. Bom, a gente encerra aqui. E aí nós temos, eu vou chamar o Ivano agora, mas nós temos aqui um presente para vocês. A Fernanda, ela, muito jovem, extremamente inteligente e competente, ela produziu um calendário editorial, tá? Um calendário editorial de 30 dias. São 30 dias de conteúdo para dar dicas para vocês. Então, esse calendário editorial, você pode baixar, tá? É para vocês. Davi, eu vou copiar. Eu vou copiar tal qual está aqui. Não, gente, você até pode copiar tal qual está aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse calendário, ele é apenas uma referência. Você é que vai produzir o conteúdo. E aí o legal é que você já comece a produzir esse conteúdo hoje. Já começa a falar com a tua audiência, já começa a testar a tua audiência hoje, tá? Essa era uma forma de nós homenagearmos, né, vocês que são educadores físicos, professores de educação física, personagens, e ao mesmo tempo a maneira também de nós honrarmos a vida do Ivano. Porque o Ivano, ele tem acreditado nesse sonho de transformar a cidade, de fazer com que os professores de educação física se sintam valorizados tal qual os médicos se sentem, tal qual qualquer outra categoria profissional deve se sentir. Então ele está liderando isso e nós nos aproximamos do Ivano porque vimos caráter, porque nós vimos verdade
no discurso dele, tá? É isso. Muito obrigado. Eu queria chamar o Ivano agora, por gentileza. Ítalo.